Que bom que estamos aqui na noite de sexta-feira, agradável início. Não que as outras não estejam ou não tenham sido também agradáveis, porque a chuva também é agradável, não assim como um excesso que houve, né? Mas hoje, depois de uma tarde, de um dia de sol, estamos aqui mais uma vez. E isto é uma grande dádiva e por isso nós vamos dizer sempre obrigado, Senhor, pela grande oportunidade da vida e obrigado, Senhor, por nos permitir nos reunirmos em nome de Jesus, em nome do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos oportunizar, reunirmos com os nossos amigos, com os parentes consanguíneos. É uma grande oportunidade de dizermos obrigado. E dizemos sempre que por mais que nós agradeçamos, sempre vai ser muito pouco por tudo que recebemos. Por isso, com o coração sempre em gratidão por tudo, pedimos a licença e a presença do mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Muito, muito obrigado e assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter um grande amigo, um dos grandes amigos, Luiz Carlos Pereira, que vai falar para nós hoje sobre o Fonte Viva. Por favor, Luiz. E nós queremos castigar ele, nem botamos uma aguinha aqui para ele, mas vamos providenciar isso. Está na mesa, por favor. Luiz é lá da Caminho da Luz, da Parada 77, e nos próximos 30 minutos vai estar aqui conversando com a gente sobre o Fonte Viva. Isso, querido? Isso. Obrigado. Fica bem. Tira mais um. Boa noite, queridos irmãos. É assim uma grande alegria podermos nos reunir em nome de Deus e em nome de Jesus. Que bom que a gente se encontra reunidos em Deus e Jesus. Eu pude sentir assim através das preces de radiações que nós já nos encontramos, se não no mundo regenerado, num centro espírita regenerado. Porque tudo que nós assim já compreendemos, e é muito pouco mesmo, sobre regeneração, nós podemos assim sentir nesses minutos que nós assim então conseguimos, compartilhamos, nos envolvemos realmente de coração, uns com os outros. Aqui dentro, claro, primeiro, porque ficou um ambiente de muita paz, de muita harmonia, né, de muita vibração. Mas muitos mesmos aqui conseguiram sair para fora daqui. E que não é fácil, porque quando a gente já sai ali no portão, na porta, a gente já começa a, como se diz assim, oscilar, a vibrar pela tensão ainda que o mundo de provas e expiação nos apresenta. Mas nós saímos em espírito, em alma, em sentimento, com os bons sentimentos. E com o sentimento maior do nosso Pai, que é o amor, como diz Jesus, né, da lei de amor, ela move então essa multidão dos pecados. E pecados a gente pode trocar por dificuldades, empecilhos, atrocidades, etc, etc, etc. Que a gente sabe que todos nós ainda estamos envolvidos e passamos. Mas nós conseguimos fazer isso em pensamento, repito, e em sentimento. Então visitamos os nossos familiares, aqueles que não estiveram, visitamos aqueles que estão, quem sabe, envolvidos em atividades, em trabalho,
aqueles que estão também com sentimentos contrários a esses que estamos emanando. Mas chega, conseguimos chegar até eles assim mesmo, com todas as rusgas, com todas aquelas, como se diz assim, rivalidades, porque nós estamos indo com bons sentimentos. E também os nossos queridos irmãos do mundo espiritual, da pátria espiritual, irmãos que já estiveram conosco e muitos ainda continuam nos auxiliando, nos envolvendo. Então, ter essa empatia, ter essa vibração, gente, com certeza já é, sim, como eu repito, se não um mundo regenerado, mas um centro regenerado, um local regenerado. E que nós, assim, tenhamos, então, como é que se diz assim, esse sentimento de amor, mas de caridade. Por que caridade? Porque caridade é o amor em ação. De nós podermos, então, assim, em todos esses dias que o Centro Espírita, que a casa propõe esses momentos, então, de união, de unificação, de fraternidade, de solidariedade, nós sentirmos realmente essa necessidade de reconciliarmos com os nossos adversários, de podermos estar juntos daqueles irmãos, então, muitas vezes dentro do próprio lar, mas não conseguimos, assim, ter aquele diálogo, ter aquela conversação, ter aquela troca de ideias, que é o objetivo, então, da família, do lar, muito falado aqui. Nós aqui estamos em família, numa família espiritual, mas estamos em família. E não é menos a família consanguínea nem material, pelo contrário, é ela que então fornece esse exercício para que nós busquemos então esse sentimento. Nada melhor então que trabalhar os bons sentimentos. Falando tudo isso, meus irmãos, eu já estou falando então do capítulo então 76 do nosso Fonte Viva, que trata sobre... Tem uma colinha ali do lado. Fermento espiritual. Fermento espiritual, gente. E esse, então, o fermento espiritual que o Fonte Viva fala. É esse sentimento, né, que transforma e que irradia, mas que permanece vivo. Ele traz um exemplo, assim, muito simples, e vai ser sempre para que todos nós ainda assim compreendamos, utilizando elementos da natureza. Isso não é só o Fonte Viva, o nosso Evangelho, a própria vida de Jesus foi sempre procurando assim trazer lições e ensinamentos de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa vivência, o meio, época, costumes, hábitos que nós ainda temos. E com certeza a natureza que nos envolve, ela nos traz então assim belíssimos, ricos exemplos. E ele utilizou aqui o fermento, né? Quando muitos irmãos então fazem o uso, e faziam naquela época, gente, o uso do pão. Até então não era fermentado, era o pão sem fermento. Mas Jesus já antecipando a vida futura, como sempre fez em todos os ensinamentos. Ele nos trouxe então que o fermento é essa vibração, esse sentimento que contagia todos nós. E é impossível nós nos constituirmos sem esse fermento. Imaginemos então assim, nós, no lar, na família, onde nós como tutores, pais, irmãos mais velhos, né, poderia ser irmãos também da mesma idade, mas tios, avós, parentes, dentro do agrupamento familiar ilhado, apenas nós trocando as nossas informações. Vocês imaginem
que ilha nós não teríamos ali e falta de diálogo, como colocamos, falta de sentimentos. Por quê? Porque todos nós somos seres, então, assim, que fomos destinados à perfeição, à evolução da perfeição, do átomo ao anjo, ao arcanjo. Então, todos nós somos seres ainda incompletos, ou seja, imperfeitos. Assim como aquele fermento na farinha, ele espalha e contagia, né, a farinha no pão, ele trouxe o fermento espiritual, que é o ser espiritual que somos, que eu acredito que todos nós podemos sentir, não só na cabeça, mas no coração, nos braços, nas pernas. Ou seja, esse ser espiritual está em todos, em toda parte de nós. E a gente sente, porque a gente sente mexer os dedos, os pés, as mãos. Mas esse sentimento, ele disse que ele é vital, no sentido que nós temos que compartilhar uns com os outros. Então a criança, o jovem dentro do lar, ele não está apenas nessa, como se diz assim, nesse reduto familiar, à espera de, vamos dizer assim, de informações, de conhecimentos, da própria educação, apenas da família. Assim que a criança completa aqueles primeiros anos, nós enviamos então ao colégio. E lá ela entra em contato então com novas informações, com abecedário, mas tem coleguinhas também com outras informações, isso vale para a creche, na rua. E a gente vai crescendo então, trocando informações, gente. E essas informações, elas são como um fermento. E isso vai nos produzindo então ensinamentos, mas não só ensinamentos. Aí é que nós temos então assim que guardar esta educação, guardar esse sentimento maior que nós encontramos aqui, que nós viemos buscar aqui. Da onde? Do Evangelho. De quem? De Jesus. Porque Jesus nos trouxe então a lei de amor, através de Deus, nosso Pai. E essa lei de amor é a lei então de justiça, de amor e de caridade. E sem ela, nós não temos assim um norte, nós não temos uma referência. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso modelo, o nosso mestre e o nosso guia. Por isso nós estamos assim tão sensibilizados neste momento que nós nos encontramos. Porque é através dele que esses ensinamentos vão fazendo com que nós, então, nos norteamos novamente. E que aqueles, vamos dizer assim, sentimentos que não estão de acordo, então, com essa lei de amor, de caridade, mas que nós, na nossa vivência, do nosso dia a dia, enfim, com os familiares, com os parentes, no trabalho, na escola, nós vamos assim, então, buscando noções, lições que muitas vezes não são proveitosas, não são agradáveis, não são verdadeiras. Então Jesus, já há 2024 anos atrás, ele trouxe também uma mensagem muito assim, semelhante a essa, que fala sobre aprecatai-vos com o que nós estamos trabalhando? Com o fermento dos fariseus. Bem assim, aprecatai-vos com o fermento dos fariseus.
Porque os fariseus tinham a ideia de, como doutores da lei, ensinavam coisas que eram agradáveis somente aos ouvidos, ao coração não. Somente as coisas exteriores, e deixavam as coisas do coração, de Deus, de fora, gente. Eles buscavam as práticas exteriores que mais agradavam apenas o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme e assim por diante. Por isso essa recomendação: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Para que nós então tenhamos isso quando a gente vai ligar uma televisão, quando a gente vai buscar o celular através de informações, quando nós escutamos rádio, enfim. Para que nós então assim permaneçamos firmes, conscientes de que o verdadeiro fermento, a verdadeira lição ou lei de amor, ela provém de Jesus. E qualquer coisa fora da lei, nós vamos nos encontrar realmente fora da lei. E nós vamos entrar em atrito, em discussão, em briga, em divergência. E um dos locais assim que mais nos traz, gente, isso é o próprio mundo. É as próprias circunstâncias que nós nos encontramos. Eu cheguei até aqui, graças a Deus, mas vocês não acreditam onde é que estava o coração. Quem dirige no trânsito sabe. Onde é que a gente leva o coração? Vamos ver? Gente, na mão. A gente anda com o coração na mão. É um na direção e o outro, na outra mão a gente leva o coração da gente. Porque os tempos, gente, chegaram e chegaram mesmo. Por isso nós temos que ter essa assertividade com relação ao que está sendo passado aqui no Centro Espírita. Mas tem que ser essa assertividade de nós querermos e aceitarmos, mas aceitarmos de coração. Não apenas como os fariseus faziam, para parecer, não para ser. Eles tinham isso consigo, de apenas parecer. Então, eu vou parecer que sou um religioso, eu vou parecer que tenho fé, eu vou parecer que pratico a caridade. Uns até um pouquinho mais, vamos dizer assim, simples, eu vou parecer que sou humilde. E assim, sucessivamente. Gente, não basta parecer que somos alguma coisa. Nós temos que ser. E quando nós somos, nós exemplificamos. Mas para exemplificar, primeiro nós pensamos naquilo que queremos exemplificar. Depois nós movimentamos, ou seja, conversamos. Assim como nós estamos fazendo aqui, ou em pensamento, como vocês fizeram. Mas nós precisamos praticar. Porque estamos pensando no bem, estamos falando no bem, nós temos que executar esse bem. Não basta parecer. Aí que está então assim a oportunidade de nós buscarmos a Jesus, porque não há outro. Nós temos os nossos anjos de guarda, temos os nossos guias, mas com certeza temos muito mais que nós imaginamos. Mas nós temos que querer
fazer o bem. Nós temos que gostar de fazer o bem. Mas quando eu digo assim, gostar, gente, não é gostar apenas porque aquilo ali me é confortável, porque aquilo vai me agradar ou vai me trazer vantagens. Eu li essa semana um rapaz em dúvida, uma moça, não recordo, perguntando o que era o amor. O que é esse amor, então, que Jesus trouxe, que a gente fala que Deus é amor, né, na lei de amor. Como é que é o amor? Porque a gente conhece o amor das sensações, né? Frio, calor, né? Aquele prazer que a gente tem de comer, de se vestir bem. Gente, isso é sensação, isso não é sentimento. Tudo aquilo que vai envolver as questões materiais está mais para a área da sensação. O amor e as virtudes são sentimentos do espírito. Então, quando se trata de sentimentos, nós temos que sentir. Não é sensação? Não, não é sensação. Mas eu estou com uma sensação de dor. Eu estou com a sensação de prazer. São sensações. Porque o espírito, gente, ele não sente calor, ele não sente frio, ele não sente dor. Porque é espírito. Mas a matéria, ela traduz, mostra para nós os reflexos de como se encontra o nosso espírito. Vai da matéria para o perispírito, do perispírito para o espírito, e ele manda de volta. Quando os sentimentos não vão bem, sentimentos, isso irradia. É esse fermento que ele fala, que uma gota de fermento leveda toda a massa. Mas não é toda a massa, é toda a massa. Então, se há alguma coisa nesse fermento que não é bom, e a gente sabe que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a vaidade, é o ciúme, isso vai resultar em enfermidade. Vai resultar em enfermidade física, psicológica, mental e assim por diante. Tem um ditado simples que diz: mente sã, corpo sã, gente. Então, esses sentimentos, quando eles adoecem, eles não chegam a contaminar o espírito, mas o espírito rejeita esses sentimentos. Por que ele rejeita? Porque nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados, sim, simples e ignorantes. Mas fomos criados por Deus, gente. E Deus é o quê? Como é que é? Amor, gente. Gente, o amor não compartilha com os vícios. Não coabita com os vícios. Luz e trevas não bate. Caridade e egoísmo não bate. Vaidade, simplicidade não bate. Então nós fomos criados, sim, para desenvolver e buscar esses sentimentos de amor, que já está em estado latente em todos nós possuímos esses sentimentos de amor, todos. Então, quando entra alguma coisa que não é da lei de amor, ou criado por Deus, gente, vai sair. E vai sair com raiz e tudo. Seja egoísmo, seja o orgulho, seja a vaidade. Porque não é de Deus. Não é de Jesus. Então, os efeitos desses sentimentos negativos
é que nós vamos sentindo na matéria. De alguma forma a gente procura um médico, procura alguém, mas nós vamos encontrar lá na raiz, com certeza, alguma falta. Se não foi nessa vida, foi na outra. Algum desvio, alguma infração. Mas infração ao quê? Nem me lembro. A lei de amor. A lei de Deus. Por isso tem a reencarnação. E os nossos irmãos falaram. Por isso nós estamos nessa doutrina que é o Consolador prometido. Porque ela fala da reencarnação. Das nossas vidas sucessivas, da vida futura. Lembra que eu disse? Do átomo ao anjo, arcanjo. Mas nós temos que ir buscando então essa lei divina. E é em Jesus. E é no Evangelho. Não há como nós assim nos evadir dessa busca, desse sentimento. O mundo, gente, está passando de provas e expiação para o mundo de regeneração. E nós, como dissemos, o mundo de regeneração é isso aqui. É isso aqui que nós vivenciamos hoje. Mas isso não pode ser parecer. Nós temos que realmente estarmos revestidos dessas entranhas de bondade, de misericórdia, de paz, de paciência. Ah, não, mas nessa vida eu não vou conseguir. Não vai conseguir de uma vez. Nada é de uma vez. Temos 3 minutinhos. Já repararam nas frutas? Ele deu o exemplo Deu o exemplo do... Como é que é esqueci ali do nome. Do fermento. Mas ele deu o exemplo também daquela pequena sementinha, como é o nome? Bem pequenininha, com mostarda e tantos outros, mostrando que elas crescem e se desenvolvem. Então assim é também nós. A gente pode ver qualquer fruta, legume, ali começa na sementinha e vai crescendo até ficar madura. A gente, opa, antes que caia eu e faço uso. A gente também está crescendo, se desenvolvendo, mas é aqui dentro, esse sentimento. E somos então assim testados, por isso eu disse que eu vim com o coração na mão, porque era um carro de um lado, um carro do outro, parecia que nós estávamos batendo corrida. Eu digo, mas eu não estou batendo corrida, eu vou lá fazer uma palestra, Senhor, me ajude, não posso me desequilibrar. Mas, gente, ó, o pessoal é cada um por si e Deus por todos. Então a gente anda assim, ó, no fio da navalha, todos os dias, 24 horas, 365 dias no ano, nós andamos no fio da navalha. Mas nós andamos com Deus, com Jesus, conscientes de que cada dia, a cada momento, nós, espíritos, estamos amadurecendo, tudo amadurece. Olha esse jovem aqui, ó. É a mãe? Ela é parecida com a mãe. Será que precisamos ver a fotografia lá no futuro? Já disse pra ela, ela já sabe como ela vai ficar. Filho de tigre, sai pintado. Filho de peixe, peixinho é. Então, assim, essa característica física, material nossa também, ela não é só material, ela é também espiritual. Por isso que ele falou no fermento espiritual. Aqui dentro, nós também estamos cada dia mais parecidos com quem? Com Deus. Nossa! Mas Jesus disse, vós sois Deus. E a gente duvida pela nossa agressividade que desponta. Mas isso é natural, está saindo. Só que a gente não deve deixar voltar.
cada vez que aparecer, a gente não pode esquecer. Não é para esquecer mesmo. Porque tem que sair, gente, repito, com raiz e tudo aquilo que Deus não plantou. Tudo aquilo que Jesus não plantou vai ter que sair. E vai sair. Mas cabe a nós, então, esse exercício. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Que a paz de Deus, Jesus, esteja com todos nós e Ele está entre nós. Uma boa noite a todos e bom fim de semana. Ele falou, né, que cada um por si, mas uma coisa boa, que Deus é por todos, né? Agora, no nosso passe espiritual, o Luiz vai fazer a prece para nós e nós vamos ficar com a certeza que o mundo espiritual vai estar para cada um de nós trazendo a energia de paz, de luz e de muita fraternidade. Então, neste momento, se possível, vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo de guarda, ao nosso mentor, guia, ao Espírito amigo que nos acompanha e jamais nos abandona. Que possamos assim, Senhor, agradecer, ter esse sentimento de gratidão pelo momento e pela oportunidade que aqui nos encontramos, de estarmos reunidos em Teu nome. E rogamos, como já o fizemos nas preces de irradiação, que o nosso planeta possa receber as nossas lindas, puras e sinceras vibrações de justiça, de amor e de caridade. Que assim seja. Obrigado.